Em outubro desse ano, fizemos 7 vídeos avaliando as 7 temporadas do Chaves, para ver qual seria o melhor episódio. No mês seguinte, em novembro, fizemos mais 7 vídeos avaliando as 7 temporadas de Chapolin para ver qual seria o melhor episódio. E agora em dezembro, faremos 4 vídeos avaliando os curta-metragens que acompanharam os episódios de Chaves e Chapolin. O primeiro vídeo será sobre a temporada de 73, o segundo da temporada de 74, o terceiro das temporadas de 75 e 76 e o quarto de 77, 78 e 79. E sim, eu vou avaliar tanto de Chapolin quanto de Chaves. Mas nós temos que lembrar, né, de que os episódios de Chaves só foram acompanhados por sketches do Chespirito até 1975. Já o Chapolin continuou até o final do programa. E bem, afinal, né, quando a gente assiste ali os episódios de Chaves, né, os sketches do programa Chespirito estão ali, né, passam antes dos episódios, né, para dar meio que um aperitivo pra gente, né. A gente dá as risadinhas ali antes de começar o episódio, né. E é claro, né, porque geralmente os episódios não ocupam o período inteiro de 20 minutos. Aí, né, eles se viram ali para colocar um curta-metragem ali, né, de uns 5 minutinhos só para dar o tempo total de 20 minutos. E alguns desses sketches são maravilhosos e são clássicos até hoje, e outros são mais desconhecidos, né, mais de lado, né, que quase não passam na televisão ou também que nunca passaram ou não passam na televisão já faz muito tempo. Enfim, hoje vamos avaliar esses sketches de 1973. Bem, só pra constar, a primeira temporada do Chaves teve 34 episódios e 20 deles foram acompanhados de sketches. E é claro, alguns tiveram mais de um acompanhando, né? E o de Chapolin, né? Chapolin teve 36 episódios na primeira temporada e 23 deles foram acompanhados por sketches. E bem, eu também vou contar algumas besteirinhas ali que passaram entre os créditos iniciais, né? Entre a abertura do seriado, né? É que, por exemplo, tava passando lá a abertura, né? Mostrando o nome dos atores, né? Aí, né, antes de começar a exibir o nome dos atores que faziam os personagens, eles geralmente faziam uns negocinhos ali só pra negociar. Vocês vão ver isso aí quando eu for avaliar os vídeos aí. Então vamos lá, faz o CCC, curta, comente, compartilhe. E vamos começar o vídeo avaliando os sketches do Chespirito que acompanharam o episódio de Chaves e Chapolin. Vamos começar. Boas Festas contra um boneco muito vivo. Olá, Boas Festas acompanhou o primeiro episódio de Chaves da série independente, né, que foi o episódio Balões. E de cara, né, já vemos aqui que ele apresenta o Chompiras e o Peterete, os dois personagens do quadro Los Caquitos, que foram criados em 1972 como parte do programa Chespirito mesmo. E essa é a primeira vez que eles aparecem, né, acompanhando um episódio de Chaves. A história do episódio é o seguinte: o Peterete vê uma janela aberta, né, ele pensa, opa, vou assaltar essa janela aqui, tá ligado? Enquanto isso, o Chompiras está dentro de uma lata de lixo fazendo não sei o que. E, né, ele chama o Chompiras, né, pra tentar assaltar a casa dele, essa casa com a janela aberta, né? Mas tem que ficar de olho o tempo inteiro por um policial que está à espreita. E um boneco muito vivo acompanhou o primeiro episódio da série independente do Chapolin, que foi A Casa Mal Assombrada. E foi esse sketch do Chespirito que serviu de inspiração para o episódio Ventre Louco do Chapolin de 76. Bem, basicamente, o Chori, que é esse cara do circo aqui, né? E o Chespirito, né? Que eu acho que ele tem nome nesse episódio, eu não lembro. Eles fazem uma encenação como se ele fosse um boneco de ventríloco. Inclusive, eles até cantam a música Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. E tem essa dançarina aqui que no final ela revela sendo uma boneca de corda. Na verdade. E olha, eu vou ficar com um boneco muito vivo porque ele tem elementos mais engraçados, né? Então ele vai para a segunda rodada. O lixo contra o Homem das Mil Caras. Bom, ambos os dois sketches acompanharam o episódio Pintores Amadores do Chaves.
E esse aqui é um exemplo daquilo que eu falei, né? De que às vezes tinha uns negocinhos, geralmente de 30 segundos, 1 minuto, né? Pequenininho mesmo. Que era exibido antes da abertura, né? Pra começar o episódio mesmo, né? E aqui é só um negocinho, né? Do Chaves catando o lixo, colocando dentro do balde. E o chapéu dele fica caindo, ele tenta pegar um chapéu. Aí ele levanta o balde de lixo e tem um buraco embaixo e cai tudo no chão, né? Enfim, só pra abrir o episódio mesmo, né? E o Homem das Mil Caras é um episódio onde esse cara aqui, ó, ele é um bandido que foge da prisão e pode se disfarçar de qualquer pessoa que existe no planeta, mas ele é facilmente reconhecido por uma cicatriz em formato de coração no joelho. E no joelho direito, né? O rádio deixa isso muito claro depois da pergunta da Maria Antonieta. Aqui nesses 5 minutos de episódio de sketch, né? Fica um mistério no ar. Quem será o tal do bandido das 1000 caras? No final do episódio ele se revela, né? E a Maria Antonieta, né? Que tinha prometido que se ele fosse o bandido, ela ia comer o espanador. Acaba comendo, né? Fazer o quê? Enfim, eu vou ficar com esse. O quarto errado contra o prêmio de loteria. Os dois sketches acompanharam o episódio dos Duendezinhos do Chapolin Colorado. Esse aqui é mais um daqueles que são exibidos antes da abertura, né? Onde o Chapolin entra num quarto, vê esse cara dormindo aqui de boa, tranquilamente, e bate nele pensando que ele é um bandido, e no final ele vê que ele entrou no quarto errado e volta. Aqui é simples, né? Só um negocinho de 30 segundos, só pra... né? E o prêmio de loteria foi um sketch que serviu de inspiração pro episódio... Qual é o nome mesmo? Pro episódio Um Mordomo Desastrado, da 6ª temporada do Chapolin, de 78. Bom, temos esse patrão e temos esse empregado, né? O patrão ele vai receber a visita da noiva dele, né? E pede pro empregado comprar um bilhete de loteria na lotérica. Mas ele usa isso em gírias, né? Que é uma gíria que não existe no Brasil, que é o órfãozinho. Que lá no México eles chamam o bilhete de loteria de órfãozinho. Daí quando vai traduzir a piada pro português não faz muito sentido, né? Mas é o órfãozinho que... Aí ele traz o que? Um órfãozinho mesmo, né? Que é um bebê. Mas no final era o bilhete mesmo, embalado em um pedaço de lençol. Enfim, eu vou ficar com esse. Para a segunda rodada. As moedas contra os ladrões. Ambos os sketches acompanharam o episódio do Chaves dando bolo. Esse aqui é bem engraçado, né? Aquele que o Chaves ganha 2 moedas. Aí a Chiquinha propõe um desafio, né? De negócio só pra ficar com a moeda do bichinho. Bichinho. Primeiro ela pede pra olhar a data da moeda dele, depois virar a moeda de cabeça pra baixo. Quem falar um número maior ganha as 2 moedas, né? O Chaves tinha colocado uma, a Chiquinha colocado outra, né? E a Chiquinha ganha as 2, essa safada aí. Aí depois o Chaves tenta fazer o mesmo com o Kiko, né? Porque na cabeça dele ele já tinha aprendido a lógica da Chiquinha. Mas depois a Chiquinha literalmente tem enganado ele. Ele deveria ter aprendido a técnica de enganação, mas não, ele acaba perdendo a outra moeda pro Kiko. O Chaves é besta demais, né? E esse aqui é um episódio onde o Chompras está disfarçado, né, de um vendedor de picolés, né, para não levantar suspeitas de sua bandidagem. A vida bandida que nós tem. Mas em algum momento daí o carrinho de picolé é confundido com o carrinho de bebê, né, aí dá uma confusão inteira, os preços dos bebês, tudo lá, né, e no final o Peterete acaba sendo preso. Fazer o que, né? Eu vou ficar com esse pra segunda rodada. Marretada no totem contra o exame. Tem um cabelo, né? Rapaz, cadê? Ih, saiu. Ambos os sketches acompanharam o episódio Descobrimento da Tribo Perdida, do Chapolin. Esse aqui é só pra dar uma introdução pro episódio mesmo, né? Já que, né, se passa no mesmo cenário e é simplesmente o Chapolin dando uma marretada no totem e jogando esse cara dentro do poço sagrado. Nada demais, nada demais. E esse aqui nos apresenta pela primeira vez no seriado do Chapolin Colorado, o Dr. Chapatin. O Dr. Chapatin foi o personagem criado pelo Bolanhos em 1969.
onde ele fazia parte do programa Los Super Genios de la Mesa Quadrada, e na época era chamado de Dr. Chespirito Chapatin. E eu esqueci de falar, né, mas geralmente os episódios de Chaves eram acompanhados pelos esquetes dos ladrões e os de Chapolin pelos esquetes do Dr. Chapatin. Esqueci de falar, né, mas agora vocês já estão alertados, né? Então, a maioria que aparecer dos Dr. Chapatin são do Chapolin e dos ladrões são do Chaves. Enfim. Bom, nesse episódio, basicamente temos 4 soldados que foram escalados pra guerra, né? Mas eles não querem lutar, né? Eles ficam se rebaixando o tempo inteiro só pra... É bem engraçado, então eu vou ficar com esse. A troca contra o Dedo Duro. Ambos os esquetes acompanharam o episódio de Chaves, O Surto de Catapora. Desse aqui eu não lembro muito bem, mas a sinopse diz que Chiquinha engana Chaves trocando com ele 2 moedas de 5 centavos por uma de 20. Ok, não é muito bem, não, mas é isso que diz na sinopse, então, né? E o Dedo Duro é aquele que o Robert Aguirre tem 2 amantes que, né, elas suspeitam, né, de que o marido delas, o Sr. Ruben, tem outra mulher, né, e a outra faz o mesmo, suspeita da outra também, né? Mas o Chespirito, do jeito que é dedo duro, acaba confessando e arruma a maior confusão, e as duas prometem se entrelaçar com o primeiro idiota que vem pela frente, e é óbvio que é o Chespirito, né? Enfim, é óbvio que eu vou ficar com esse, vai. Bloqueando a entrada contra Ator de Araque. Ambos os esquetes acompanharam o episódio do Chapolin A Prometida. Bom, nesse aqui o Chapolin Colorado está bloqueando a entrada, como o próprio nome já diz, né? Ele coloca tudo que tem direito na frente da porta, né? E aí no final, né, a porta abre pro outro lado. O Chapolin é meio burro também, né? Qualquer um que olha isso aqui percebe que a porta abre pro outro lado, né? Olha o negócio na frente da porta aqui, como é que vai abrir, papai? O meu chapéu. Esse aqui é um episódio onde o Chespirito e a Maria Antonieta estão ensaiando para um filme, né? Aí eu acho que eles vão fazer uma cena de beijo, né? Aí o Chespirito fica querendo beijar ela toda hora. Bom, praticamente bem parecido com o que acontece no episódio do Chapolin em Acapulco de 77, né? Mas eu vou ficar com esse aqui. O Ator de Araque. A mão do bandido contra Dr. Chapatin e as melancias. Ambos acompanharam o episódio do Chapolin Colorado, A Explosão. Esse é um episódio onde uma mão misteriosa aparece perto do Chapolin Colorado, ele detém a mão, né? Aí o policial vem para prender o bandido. Aí o bandido diz o seguinte: não fui eu que tentei matar o Chapolin Colorado, foi minha mão. Humor. Humor 1973. Pode rir. E nesse aqui o Dr. Chapatin vai à feira comprar melancias, mas ele não quer uma melancia inteira, ele só quer uma fatia de melancia mesmo. Mas não, a feira só vende melancias inteiras, né? Aí chega essa mulher gaga aqui ela vai lá pra comprar melancia. Pra comprar no fundo à direita. E virou o pato, ela vai. Quanto está? Quanto está o quilo de melancia? É que eu vou ficar com esse. E agora vamos começar a avaliar os episódios os esquetes de 1972 que foram reprisados em 1973 por conta da cirurgia que o Chespirito teve que fazer na mão, né? Enfim, você já conhece a história, ele levou um tiro, inclusive vamos explicar isso mais pra frente no vídeo. O Mendigo Ladrão contra Parabéns, Sargento.
Esse aqui foi exibido junto com os esquetes do Chaves O Remédio Duro de Engolir e A Moeda Perdida. Enfim, ele também serviu de inspiração, né, pro episódio Pedintes em Família do Chapolin de 75. E também pro seu remake, né, o Mendigos Vemos, Milionários Não Sabemos de 79. Enfim, nesse episódio nós temos esse pobre coitado aqui que está andando na praça e é assaltado pelo cidadão aqui que veio pedir o dinheiro das boas festas. Aí aparece uma velhinha, ela também é assaltada, né? E os dois tentam recuperar o dinheiro do sujeito aqui, né? Só que sem tentar acordá-lo. Aí no final quem acaba lucrando é a véia, que ela pega tanto o dinheiro dela quanto o dele. Ô véia safada. E parabéns, sargento, acompanhou o esquete do Chapolin Mata Fácil, que é um episódio onde 4 soldados estão tendo todo o cuidado do mundo para carregar uma caixa escrito dinamita, ou dinamite em português, né, para dentro do quarto do sargento. Aí no final do episódio, eles colocam aquela caixa de dinamites ali em cima dessa caixa aqui, ó. Eles pegam fósforo para acender, e quando abrem a caixa, era um bolo de aniversário, eles iam acender a vela. Ei, parabéns, sargento! Mas eu vou ficar com o mendigo ladrão. O julgamento contra o doente. O julgamento, junto com Parabéns, Sargento, também acompanhou o sketch do Mata Fácil do Chapolin Colorado. E bem, foi ele que serviu de inspiração para o episódio do Julgamento do Chaves, de 75. Onde nesse episódio o Dr. Chapatin atropela a cachorra dessa senhora e obviamente é julgado pelos seus crimes. E no final ele revela que só atropelou a cachorra porque do outro lado da rua tinha um bêbado. Quero que eu diga quem era este bêbado? E o senhor juiz declara o caso encerrado. E o doente é um episódio que provavelmente serviu de inspiração pro episódio do Chapolin, né? Os 2 episódios do Chapolin, aqueles Onde Manda Satanás Não Tem Vez um Pobre Diabo de 75 e o seu remake, né? Aqui Quem Veste Calça Sou Eu de 79. Mas a história é diferente, né? Eu acho que o tema do episódio serviu de inspiração mesmo. Onde temos esse cara que trabalha feito um condenado com essa tanguinha de crochê, como dono de casa mesmo, enquanto sua esposa ela trabalha e faz as coisas dela, né? Ela chama o Chapolin Colorado não, o Dr. Chapatin pro seu marido, né, que diz estar doente. Mas tá nada, só tá fingindo. E no final o Dr. Chapatin dá um calmante de cavalo pra ele, só pra ele nunca mais enganar a esposa, né? Que na verdade, antes mesmo, o Dr. Chapatin e a esposa dele já tinham combinado antes um negócio, né? E assim, eu vou ficar com o do julgamento porque ele é melhor, vai. O passageiro encrenqueiro contra discos voadores. O passageiro encrenqueiro acompanhou os esquetes do Chapolin Colorado, Cruzando a Fronteira e Os Fantasmas. Enfim, é um episódio onde o Dr. Chapatin está em um avião aprontando várias peripécias. E pelo visto, essa é a primeira aparição conhecida tanto da Angelines Fernandes quanto da Florinda Mesa. Não, da Florinda Mesa foi no episódio do julgamento, né? Que inclusive eu até esqueci de comentar do tamanho da napa da bichinha. Ué, foi feito ali na mesma época que o episódio do Quem Canta Seus Males Espanca, né? E olha só, o nariz dela tava esse nariz de papagaio aí, ó. Agora aqui não, aqui ela já tinha feito a cirurgia, né? O nariz dela já tá mais bonitinho, né? Mais pequenininho, né? Já diminuiu o nariz aí, né? Mas ó, pelo visto essa é a primeira aparição conhecida da Angelines Fernandes nas produções do Chespirito, né? Já que nesse episódio ela interpreta meio que a esposa do Dr. Chapatin, né? E os discos voadores acompanhou o episódio do Chaves O Despejo, que é um episódio onde o Chespirito come muitos sanduíches e começa dormindo, né, o sketch, né? Aí chegam essas 3 pessoas, o Ramon Valdez, a Maria Antonieta de las Neves e a Florinda Mesa, encontram ele dormindo lá, cheio de sanduíche em cima dele. Aí eles começam a falar sobre discos voadores, aí o Chespirito, aí eles vão lá pro outro lado ver o disco voador, e ele fica, o disco voador, ele chega, enganei você. Aí ele fica chamando toda hora, e aí quando tem o disco voador mesmo, ninguém acredita.
Aí no final o disco voador pousa em cima dele, ele acorda e era tudo um sonho, né? Não tinha disco voador nenhum, era um sanduíche mesmo que tinha em cima dele. Olha, eu vou ficar com 2 discos voadores por ser mais clássico. O Boxeador contra a Fuga. Bom, o Boxeador junto com os discos voadores acompanhou o episódio O Despejo do Chaves. O sketch do despejo, né? É um episódio onde temos esse pobre coitado aqui que foi destroçado numa luta. Ele vai receber atendimento médico do Dr. Chapatin. E pela situação do sujeito já pode até, né? Mas aí no final ele recebe o outro lutador, o que perdeu. O que significa que esse ganhou, né? E olha o estado do que ganhou, imagina o que perdeu. E a Fuga acompanhou o sketch do Chapolin Colorado, O Roubo das Maçãs. E bom, esse sketch aqui, né, ele é bem parecido com uma parte do episódio A Revólver Dado Não Se Olham as Balas, de 74. E também no seu remake, O Matador de Ratos, de 77. E essa é provavelmente a primeira aparição conhecida do Chompiras e do Peterete. Claro, em nenhum momento ninguém fala de que são eles de fato, né? Mas, pô, temos o Chespirito e o Ramon Valdez como 2 ladrões aqui, né? Então, quem mais poderia ser, não é? Mas, enfim, é basicamente o Chespirito tentando ajudar o Ramon Valdez a sair da prisão, né? Mas os dois têm que ficar de olho porque tem um guarda, que é o Edgar Vivar, à espreita dos dois na mão. Aí no final, depois de ele ter tirado 2 barras dessa, eu acho, ele vai abrir a porta e a porta da prisão estava aberta esse tempo todo. Acontece nas melhores famílias, né? Bom, eu vou ficar com esse aqui, vai. Este aqui. O Museu contra a Procura de Desemprego. O Museu, junto com a Fuga, acompanhou o sketch do Chapolin Colorado, O Roubo das Maçãs. E bem, esse sketch serviu de inspiração para o episódio do Chapolin Fotos no Museu, não, de 78. Que é um episódio do Dr. Chapatin está querendo tirar fotos dos artefatos do museu, né? Mas é proibido tirar fotografias lá dentro, né? Aí o Chapolin, o Dr. Chapatin, ele destrói tudo que tem dentro do museu, mas uma coisa sobra no final: a câmera dele. Ok. E a Procura de Desemprego acompanhou os esquetes de Chaves, Como Sujar a Roupa do Kiko e Ajudem-se Uns aos Outros. Bom, é o episódio onde o Chespirito ele vai até o escritório do Ramon Valdez tentar uma entrevista de emprego, né? E o Ramon Valdez ele necessita de um funcionário que fale inglês, francês e alemão. Só que ele não fala inglês, menos ainda o francês, e não entende nada de alemão. Aí ele pergunta: mas então o que veio fazer aqui? Vem lhe avisar que não conte comigo pra nada. E vai embora. Bom, eu vou ficar com o museu. Os assaltantes de banco contra o contrabando. Os assaltantes de banco acompanhou os esquetes do Chapolin Colorado, O Conde Terra Nova e o Vampiro. E bem, esse episódio serviu de inspiração para a primeira metade do episódio de Médico, Chapolin e Louco, Todo Mundo Tem um Pouco, de 75. E eu não sei se na versão de 77 eles colocaram esse começo também, mas eu não sei. Nesse episódio passa uma notícia no jornal de que 2 homens assaltaram um banco, né? E as características desses homens que assaltaram o banco são idênticas a desses 2, né? Mas no final eles não foram eles, foram outros. Aí o Dr. Chapatin fica com a cara de... vou falar nada. E né? Depois de ter massacrado os 2 praticamente, né? E o contrabando acompanhou as 2 primeiras partes da saga das Novas Vizinhas, de 72. É um episódio onde o Dr. Chapatin está de boas no banco da praça lendo seu jornal, né? Também tem uma velha mendiga com sua filha, né? Enfim, aí o Ramon Valdez e o José Luiz Fernandes, que é esse cara, o José Luiz Fernandes, né? O mesmo que fez o Roupa Velha no episódio do Remédio Duro de Engolir, né? Também fez o Vampiro, fez o Mata Fácil, ele fez um monte de coisa. E ele tá aí nesse episódio. Enfim, mas o Ramon Valdez e o José Luiz Fernandes estão envolvidos em um contrabando, né? Aí um deles tem que entregar essa flor pro outro, né? E o outro tem que entregar a boneca em que está o contrabando dentro. E a senha é reintegro
E a resposta, patas de galinha. Não podia ser melhor do que isso. Aí no final, o Dr. Chapatin, sem saber de nada do contrabando, dá a boneca cheia das joias pra mulher com sua filha, né? E é até emocionante quando a mulher vê que dentro da boneca tá cheio de joias, né? Que finalmente a deixaria rica e com condições de comprar coisas. É emocionante esse sketch aí. E é por isso que eu vou ficar com ele. Jantar Executivo 2 contra a Indigestão. O Jantar Executivo 2 acompanha os esquetes do Chapolin, Arruaceiros e os Prisioneiros. E é um episódio onde essa mulher finge estar doente só pra não ir pra dar uma desculpa, né, pro marido não ir num jantar com os executivos e deixar ela sozinha, né? Aí quando eles se questionam, né, de por que ela sempre fica doente nas segundas, que é quando ele tem que ir ao jantar executivo, o Dr. Chapatin fala que hoje não é segunda, hoje é terça. E terça é o dia em que ele tem que ir com ela visitar a sogra. Aí o que acontece depois que ele fala que é terça, esse cara aqui fica doente, a outra vai... fazer o que, né? E a Indigestão acompanhou a terceira parte das Novas Vizinhas, de 72. Que é um episódio onde depois de comer demais, o Ramon Valdez acaba tendo uma indigestão, né? E sua esposa Angelines Fernandes, que chama o Dr. Chapatin, que tava na outra mesa, né? E obviamente ele acaba piorando as coisas, né? Mas fazer o quê? Bom, pode-se dizer que esse episódio serviu de inspiração pro episódio da indigestão do Chaves, de 79, né? Mas só porque o tema é parecido mesmo. Bom, eu vou ficar com a indigestão só porque tem a Angelines Fernandes e é raro dela aparecer nos sketches assim, né? O Mosquito contra Encontro às Escuras. O Mosquito, junto com a Indigestão, acompanhou a terceira parte da saga das Novas Vizinhas, de 72. E bem, é um episódio curtinho, né? Só de 1 minuto, 2 minutos, por aí, né? E mudo, né? Não tem nenhuma fala nesse sketch. Mas é basicamente o Chespirito tentando combater um mosquito que entrou em seu quarto, mas aí ele acaba destruindo o quarto inteiro só pra pegar o bendito do mosquito. E no final quem acaba caindo pra fora da janela é ele, né? Fazer o quê? Bem, esse episódio serviu de inspiração para uma parte do episódio Uma Herança Explosiva, de 75, e a Herança, de 77 também. E esse aqui acompanhou o sketch do Chapolin Colorado, Confusão no Celeiro. E o interessante é que a mesma senhora que aparece no episódio do Chapolin é a mesma que aparece aqui nesse sketch aqui, ó, que vai se encontrar com o Dr. Chapatin. Ou seja, a primeira evidência de que os programas do Chespirito estão interligados. Mas, cara, sinceramente eu não lembro muito bem do que acontece aqui, né? Eu só sei que os dois vão se encontrar no banco da praça e é isso, né? Por isso que eu vou ficar com o Mosquito. O Garçom Desastrado contra o Cofre. O Garçom Desastrado, junto com Encontro às Escuras, também acompanhou o episódio Confusão no Celeiro. E bem, pelo que eu me lembro do episódio, é basicamente a amiga da Maria Antonieta de las Nieves, que é a Florinda Mesa, né? Ela vai almoçar na casa dela, né? Aí o garçom que eles contratam para essa noite é o Chespirito, que no ano passado havia destruído a festa inteira, né? Aí acontecem altas confusões ali pelo salão, né? Aí, né? Fazer o quê? E o Cofre acompanhou os esquetes do Chaves, Marteladas e Zarabatana e Chumbinhos. E bem, essa é de fato a primeira aparição, né, que é conhecida do Chompras e do Peterete, já que aquele episódio da fuga, né, a gente não sabe se eram eles mesmo, né, mas aqui são eles de fato. E bem, é mais um sketch mudo, né, que é do Peterete tentando abrir um cofre e o Chompras sempre atrapalhando com seu saquinho de batatas. Aí ele tentando abrir com maior silêncio, aí ele... Aí vai, joga fora, ele pega outro. Aí joga fora e pega outro. E no final a gente descobre que o cofre que eles estavam abrindo estava cheio de saquinhos de batata. Olha só. Mas bem, eu vou ficar com o Garçom Desastrado. Problemas de Peso contra o Ensaio. Bom, Problemas de Peso foi o último sketch
da temporada de 72, reprisado em 73, né? Eu esqueci de falar que o episódio do cofre também foi o último de Chaves, né? De 72, reprisado em 73. E ele acompanhou os sketches Operação de Salvamento e A Lenda da Chorona. Basicamente, o Edgar Vivar falando que quer perder peso e o Ramon Valdez falando que quer ganhar peso, né? Aí o Dr. Chapatin simplesmente chega lá e faz o quê? Troca eles de corpo. Pronto, resolvido. O ensaio já não é mais um sketch de 72, agora é de 73 mesmo, gravado em 1973. Ele acompanhou o episódio do Chaves O Mistério dos Peixinhos. Nesse sketch, né, o Chespirito está trabalhando em um filme, só que ele é um péssimo ator, né? Eles planejam, inclusive, jogar uma bomba para tentar matar ele. Tem um detalhe nítido que dá para perceber nesse episódio, é que nessa época a Maria Antonieta de las Neves já estava grávida. Esse episódio, acho que ele é de junho de 73, né? E sim, já dava pra ver a barriga de grávida da Maria Antonieta nesse sketch aqui. Sendo que ela só foi sair do programa lá em outubro. Mas né? Eu vou ficar com um ensaio. Um aluno e tanto contra o que fazer quando um ladrão entra em casa. Bem, um aluno e tanto acompanhou o episódio de Chapolin Colorado Presente de Grego. E é um episódio onde o Ramon Valdez ele contrata um professor de golfe, né, para ensinar ele a jogar golfe. Mas ele acaba confundindo o Dr. Chapatin com o Dr. Valdez, né, que o Dr. Chapatin tinha ido ver o Dr. Valdez para consultar ele. Aí tem umas confusão inteira, né? O Dr. Chapatin não entende nada de golfe e acaba destruindo a sala inteira do Ramon Valdez. Inclusive, essa roupa aqui que o professor de golfe tá usando é a mesma que ele usou no outro sketch do ensaio. Olha aí, depois é eu que não troco de roupa, né? E o que fazer quando um ladrão entra em casa acompanhou o episódio de Chaves A Xerimoia. E nesse episódio a Maria Antonieta está pronta para demonstrar ao seu marido Rubén Aguirre que está pronta para reagir se acaso um ladrão entrar em sua casa. E bem, eu vou ficar com um aluno e tanto. A lata de suco contra trapaças no restaurante. Ambos os sketches acompanharam o episódio do Chapolin Colorado Índio Pele Vermelha. E bem, se eu não me engano, nesse episódio aqui o Chapolin Colorado tá tentando abrir uma lata de suco, eu não sei, eu não lembro direito. Mas pelo visto se passa no Velho Oeste, aí estamos no Oeste aí, né? Enfim, é mais um daqueles que passa antes da abertura do episódio, né? E trapaça no restaurante, cara, eu também não lembro muito bem, mas eu acho que o Chespirito ele não está querendo pagar a conta. Ele tenta sair do restaurante sem pagar a conta e fazer o que? Acontece uns negócios lá, né? Também não lembro direito, mas eu vou ficar com esse trapaças no restaurante só porque, né? A bola contra Por uma Mulher Formosa. Ambos os sketches acompanharam os episódios de Chaves Viva a Independência e Este Varal é Meu. Que no Brasil são dois episódios diferentes, mas originalmente eles são o mesmo episódio. Ele só ganhou 2 títulos no Brasil mesmo, né? Foi dividido em 2 partes. Mas enfim, a bola é um sketch que é exibido antes da abertura mesmo, né? Que é o Chaves, que o Chaves está jogando uma bola e ele pergunta pro Seu Madruga por que as bolas pulam. É normalzinho, né? E Por uma Mulher Formosa, então, foi durante os ensaios desse episódio que o Chespirito deu um tiro na própria mão. E ficou várias semanas sem poder gravar nenhum episódio novo. E por isso que ele teve que reprisar episódios de 1973. Mas no final das contas ele decidiu regravar esse episódio mesmo assim. Inclusive, eu acho que ele faz até uma menção a isso no episódio, né? Que ele fala: com essas mãos que empunharam a enxada até ver sair sangue. Enfim, eu vou ficar com esse para a segunda rodada. Fila e fichas no hospital contra as apostas. Fila e Fichas no Hospital acompanhou o episódio do Chapolin Colorado 2 vezes Chapolin. É um episódio onde o Dr. Chapatin tenta desesperadamente conseguir uma ficha no hospital para esse pobre coitado que foi atropelado por ele mesmo, inclusive.
Mas ninguém dá atendimento pro coitado do homem. O outro fica desesperado. Ah, vamos pra outro hospital. Ele, não, eu vou conseguir uma vaga pra você nesse hospital aqui. Não tem ninguém. Inclusive temos até uma participação especial do José Luis Samaro, o mesmo que fez o policial dos impostos no episódio da exibição de ioiôs do Chaves, né? Ele faz o paciente galã nesse episódio, né? Que chama a atenção da enfermeira e pra ele sim ela dá a bendita da ficha de atendimento, né? E as apostas foi exibido antes da abertura do episódio A Escolinha da Chiquinha. É um episódio onde o Chaves e o Kiko fazem apostas. Vá! Onde o Chaves tem 3 moedas, né? Está disposto a apostar suas 3 moedas com o Kiko. Enquanto o Kiko tenta apostar 20 mangos com o Chaves, né? Uma nota, eu acho, de 20 mangos. 20 cruzeiros, né? Pra ficar mais, né? A primeira aposta é basicamente quebrar um cabo de vassoura no joelho. O Chaves tenta e não consegue, mas o Kiko consegue porque, de acordo com o Chaves, ele já tinha rachado o cabo de vassoura. A segunda aposta é a quebra de braço, que o Kiko só vai lá e bom, até aí o Kiko já tinha tomado 2 moedas do Chaves, né? Aí na terceira é a vez do Chaves escolher a aposta. E sabe o desafio que ele propõe ao Kiko? Subir até o topo da escada e pular de cabeça de lá de cima. Obviamente o Kiko não faz isso e dá os seus 20 mangos como pagamento pro Chaves. E o Chaves lhe dá outra moeda porque ele também não poderia fazer. E conclusão, o Kiko fica com as 3 moedinhas e quem acaba com os 20 mangos é o Chaves. É, Chaves, rapaz. Boa, Chaves, bate aqui, vai, bate aqui. Bate aqui, né? Bom, eu vou ficar com as apostas porque esse aqui realmente é muito bom. Os 2 ladrões contra médicos birutas. Bom, esse aqui, junto com o sketch das apostas, acompanhou o episódio do Chaves, A Escolinha da Chiquinha. Enfim, é aquele em que o Peterete e o Chompras entram na casa do comandante de polícia para tentar roubar um cofre, né? Aí no final, quem estava trancado dentro do cofre era o comandante de polícia e acaba prendendo os dois, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? E Médicos Birutas acompanhou o episódio Mini Disco Voador do Chapolin. E é mais um sketch mudo, né? Sem nenhuma fala. Onde o Dr. Chapatinho e o Ramon Valdez estão fazendo uma cirurgia num cara aqui, né? Enquanto a Florinda Mesa vai passando as coisas pra eles, né? Pedindo tipo, pensa, ela passa pensa. Agulha, passa agulha. Ovo de tucano. Ela vai lá e pega o ovo de tucano e coloca na mão dele. Enquanto isso, não podia ser diferente, o Dr. Chapatinho comendo batata. Dr. Chapatinho com seu saquinho de batata fazendo barulho. E é a mesma coisa que acontece no sketch do cofre, né? Ele fica jogando todos os saquinhos de batata fora e no final eles ouvem um barulho de saquinho de batata e ué, o Dr. Chapatinho não está comendo batata. Eu também não estou. Você está, Florinda Mesa? Não, ela também não tá. Aí eles vão tirar o lençol, é o danado do paciente com um saquinho de batata. Gente. Mas eu vou ficar com os ladrões, né? O mendigo contra a autópsia. O mendigo acompanhou o episódio do Chaves As Crianças Faltam à Escola. É um episódio onde o Chompras e o Peterete estão tentando assaltar, né? E o Peterete dá a ideia do Chompras se fingir de mendigo, né? Pra assaltar mais facilmente. Inclusive ele até esconde um braço dentro da jaqueta dele, né? Aí passa essa cigana aqui, ó. Vem com seu charme para cima do Chompras. E como sempre, eles não conseguem levar nada de ninguém, né? São os ladrões mais azarados do planeta, né? Fazer o quê? E tem uma coisa. Tá vendo esse 8? Você tá vendo esse 8? Então, em vários episódios o Chaves diz que ele mora na casa número 8. Certo? Em vários episódios, os personagens dão a entender que existe um terceiro pátio logo após o segundo, certo? Por isso que existem muitas teorias de que esse sketch dos ladrões se passa no terceiro pátio da Vila do Seu Barriga. Só porque tem o número 8 ali naquela porta. Mas olha,
Pode até ser, né? Mas, considerando que esse sketch é de 1973 e nem o segundo pátio tinha aparecido ainda, né? Acho que eles quiseram colocar uma referência como esse episódio se passando no segundo pátio, já que ele não existia, né? Então provavelmente o 8 ficava no segundo pátio, só depois que ele foi migrar pro terceiro, né? A gente não sabe onde a casa número 8 fica, né? Mas supõe-se que seja no terceiro pátio. Mas enfim, são teorias da conspiração. E a autópsia acompanhou o episódio do Chapolin A Casa de Chá do Luar, de 8 de agosto de 1984. E bem, esse sketch aqui, ele é bem desconhecido no Brasil, né? Já que ele passou na televisão lá em 1984 e depois nunca mais foi exibido no SBT. Só voltando a ser exibido no Multishow mesmo, com a dublagem clássica. Mas é um episódio onde esse cara está estudando autópsia, né? A esposa dele acha que ele está passando mal, ela chama o Dr. Chapatin para tentar resolver o problema dele. Só que ele não tem nada, né? Então, basicamente isso, né? Mas bem, eu vou ficar com o mendigo lá só por causa das teorias da conspiração. Quem será o novo chefe contra... Infelizmente perdemos o avião. Graças a Deus. Quem será o novo chefe acompanhou o episódio O Leiteiro do Chaves. E foi mais um que foi exibido na época em 1984 e depois nunca mais voltou para o SBT. Mas enfim, nesse episódio quase nada, sim, temos o quase nada nesse sketch. Ele foge da prisão, né? Aí ele e o Peterete discutem sobre quem vai ser o novo chefe da quadrilha, né? Aí, no final acaba tiroteio pra cá, tiroteio pra lá, né? O Chompra fica com medo, né? Achando que alguma bala acertou nele, ele fica meio descoisado e, né? É um episódio meio negociado, mas é. Infelizmente perdemos o avião, graças a Deus acompanhou o episódio do Chapolin, o pistoleiro da marreta biônica. Ele também serviu de inspiração para o episódio O Mal das Fotografias é que Saem Tremidas, do Chapolin de 1977. Bem, é um episódio onde esses dois estão se casando, mas eles não vão começar a cerimônia antes da chegada do Dr. Chapatin. Que chega e arruma maior confusão ali no casamento. E eles estão com pressa, né, porque eles vão perder o voo, mas no final eles descobrem que o voo explodiu na decolagem. Eles agradecem o Dr. Chapatin por terem perdido o voo. Bem, eu vou ficar com esse. Agenta 007 contra o gato e o chimpanzé. A Agenta 007 acompanhou o episódio do Chaves Os Barquinhos de Papel. E é um episódio onde essa senhora acredita ser uma espiã secreta que tem uma arma de verdade e fica metendo bala nos ladrões. Que coitado desse ladrão, já tá dando até pena já. É cada um que eles encontram. E o gato e o chimpanzé, né, acompanhou o episódio do Chapolin, Um Defunto Bastante Morto. E é o episódio desse cara explica que após pisar acidentalmente no rabo de um gato enquanto estava descendo a escada, ele rolou a escada abaixo e o corpo dele, o homem tá todo quebrado, coitado dele. Aí no final, quando ele sai do hospital, ele pisa em outro gato e já sabem o que acontece, né? Mas olha, eu vou ficar com a Agenta 007. O Marujo Enjoado contra o Paciente Teimoso. O Marujo Enjoado acompanhou o episódio do Chaves Sustos na Vila. E tem até uma curiosidade interessante, é que o sketch do Marujo Enjoado ele chegou no Brasil pela primeira vez em 1988 e foi dublado pela Maga nessa época. Mas o episódio do Chaves, por sua vez, não veio junto com ele, por algum motivo. Ou seja, tínhamos só o sketch que acompanha ele, mas o episódio em si nunca veio pro Brasil com a dublagem Maga. Aí em 2014, foi em 2012 ou 2014, não sei. Na dublagem da Rio Sound do SBT ainda, eles agora sim compraram o episódio do Chaves dos Sustos na Vila, junto com o Marujo Enjoado. Eles dublaram o episódio dos Sustos na Vila e redublaram o Marujo Enjoado. Mas é bem curioso o sketch ter vindo sozinho sem um episódio. É um sketch independente. Os independentes vão fazer as próprias escolhas. E o Paciente Teimoso acompanhou o episódio do Chapolin Colorado Injeção Não. Bom, esse é aquele que temos esse cara que está de cama. O Dr. Chapatin insiste em dizer que ele está morto, sendo que ele claramente não está.
E tem a esposa dele que compra a ideia de que ele realmente está morto, sendo que ele tá vivinho aqui. Ela fica chorando igual uma gata esganiçada. Aí o homem tá vivo ainda, o Dr. Chapatin contrata esse coveiro que também acredita que ele tá morto, sendo que ele tá aqui vivinho. Aí gente, pelo amor de Deus, não tô morto não, gente. Você não, você tá morto sim, cala a boca. Aí no final o que acontece? Eles descobrem que ele torce pro Corinthians, né? O Dr. Chapatin fala que o Corinthians perdeu de 3-0 pro São Paulo. E o que acontece? Ele morre. Simples e prático. Mas eu vou ficar com o marujo enjoado. Quem brinca com fogo faz pipi na cama. Contra. E livrai-nos também dos distraídos. Quem brinca com fogo faz pipi na cama acompanhou o episódio de Chaves Uma Aula de Canto 2. Bom, é um episódio onde o Peterete apresenta uma pistola de brinquedo pro Chaves, pro Chompiras, né? Pra ver se ele consegue vender pra alguém, né? Aí ele apresenta a pistola pra um cidadão, né? O cidadão acha que é um assalto e entrega praticamente a casa inteira pro Chompiras. Né? Inclusive, esse sketch dos ladrões serviu até de inspiração para um pedaço do filme El Chanfle de 1979, do próprio Chespirito mesmo, né? Onde o El Chanfle e a esposa dele, né, tentam vender uma arma de brinquedo, uma arma sem balas mesmo, né? Pro Paco, o Paco que é o personagem do Raul Chato Padilha. Aí ele também fica entregando a casa inteira pro coitado do El Chanfle, sendo que ele só queria vender uma arma, né? Nossa, né? E o resto do filme inteiro é o coitado é o Paco correndo atrás do El Chanfle, achando que ele era um ladrão mesmo, tentando ligar pra polícia, né? A perseguição do Paco atrás do Chanfle. Cara, o filme El Chanfle é muito bom. Se você não assistiu, pô, tem ele completo aí no YouTube, legendado, né? Porque por algum motivo ninguém quis dublar esse filme, não sei porquê. Mas tá aí, ó, é só procurar El Chanfle completo no YouTube que você acha aí, legendado mesmo. E livrai-nos também dos distraídos acompanhou o episódio do Chapolin Colorado, livrai-nos dos metidos, Senhor. É porque é meio que um trocadilho, né, com os nomes, né? Primeiro vem livrai-nos dos metidos, Senhor, aí livrai-nos também dos distraídos. É meio que dá uma combinação de títulos, né? Mas é um episódio onde temos o Chespirito, que é um caboclo bem distraído, né? E também temos o Sr. Pet e o Doutor Garrafa. Aí fica Garrafa Pet. Olha só tem uns brincadeiras com nomes aqui, né? Olha só. Enfim, uma parte desse sketch, né? Meio que também serviu de inspiração pro episódio Onde Manda Satanás Não Tem Vez um Pobre Diabo de 75. E aqui quem canta de galo sou eu de 79. Mas enfim, eu vou ficar com Quem Brinca com Fogo Faz Pipi na Cama. E eu esqueci de falar que o episódio do Quem Brinca com Fogo Faz Pipi na Cama foi o último a acompanhar um episódio de Chaves de 73, né? Mas o resto é só de Chapolin agora. A Pérola contra o Casamento. A Pérola acompanhou o episódio do Chapolin Colorado, Um Robô Desparafusado. Ele é o primeiro a apresentar os personagens coadjuvantes do Dr. Chapatin, que são meio que os amigos do Dr. Chapatin, que são velhos como ele, né? Tipo, ó, tem um caso de Lagran fazendo velhinho aqui, a Florinda da Mesa. E tem até o Montito, essa é a primeira aparição do Montito, né? Que também apareceu em outros sketches do Dr. Chapatin, até em episódios de Chapolin também, né? Esses dois aqui também apareceram em alguns episódios do Chapolin, né? Mas essa foi a primeira aparição dos velhinhos. Enfim, é um episódio onde o Dr. Chapatin acha uma pérola no meio da comida dele, né? E fazer o que, né? E o casamento é um episódio onde o Dr. Chapatin aparece em um casamento onde ele não foi convidado e começa a fazer besteiras por lá, como por exemplo declarar um poema sobre o amor. Inclusive é o mesmo que a Dona Clotilde declama no episódio do Festival da Boa Vizinhança. E no final do episódio ele descobre que ele entrou no casamento errado e vai pro outro, né? Olha, eu vou ficar com esse. E mais algumas coisas que eu esqueci de falar é que o último sketch do casamento acompanhou o episódio do Chapolin Os Microfones Ocultos. E também foi o último sketch a acompanhar o episódio de Chapolin de 73. E vamos agora para a segunda rodada, né, Mori? Vamos ver quem vai passar da segunda rodada e quem vai ficar por ali mesmo. Vamos lá. Um boneco muito vivo contra o Homem das Mil Caras. Vou ficar com o Homem das Mil Caras.
O prêmio de loteria contra os ladrões. Vou ficar com os ladrões. O exame contra o dedo duro. Vou ficar com o dedo duro. Eu tô com o dedo duro. Ator de Araque contra Doutor Chapadim e as melancias. Vou ficar com das melancias. O mendigo ladrão contra o julgamento. Vou ficar com o julgamento. O disco voador contra fotos no museu. Não. Vou ficar com fotos no museu, não. Os contrabandistas contra a indigestão. Putz. Vou ficar com os contrabandistas. O mosquito contra o garçom desastrado. Vou ficar com o mosquito. O ensaio contra um aluno e tanto. Vou ficar com um aluno e tanto. Trapaças no restaurante contra por uma mulher formosa. Vou ficar com esse. As apostas contra os ladrões. Vou ficar com os ladrões. O mendigo contra infelizmente perdemos o avião, graças a Deus. Vou ficar com esse. Agenta 007 contra o marujo enjoado. Vou ficar com esse. Quem brinca com fogo faz pipi na cama contra o casamento. Vou ficar com o do fogo. E agora vamos para a terceira rodada, rapaz. Começando a terceira rodada. O homem das 1000 caras contra os ladrões. Vou ficar com os ladrões. O dedo duro contra Doutor Chapatinho e as melancias. Vou ficar com das melancias. O julgamento contra o museu. Vou ficar com o museu. O contrabando contra o mosquito. Vou ficar com o contrabando. Um aluno e tanto contra por uma mulher formosa. Vou ficar com esse. Os dois ladrões contra infelizmente perdemos o avião, graças a Deus. Vou ficar com os dois ladrões. O marujo enjoado contra quem brinca com fogo faz pipi na cama. Vou ficar com o marujo enjoado. E agora vamos para a quarta rodada. Vamos lá, quarta rodada. Os ladrões contra Doutor Chapatim e as melancias. Vou ficar com as melancias. O museu contra o contrabando. Vou ficar com o contrabando. Por uma mulher formosa contra os ladrões. Vou ficar com uma mulher formosa. E o marujo enjoado ficou sobrando na quarta rodada. Vamos agora para a quinta rodada, que é a semifinal. Sobraram 4 episódios. Vamos lá. Doutor Chapatim e as melancias contra o contrabando. Ih, rapaz. Olha, eu vou ficar com o Doutor Chapatim e as melancias, hein? Por uma mulher formosa contra o marujo enjoado. Vou ficar com por uma mulher formosa. E chegamos à semifinal. Vamos descobrir qual é o melhor esquete do Chespirito lançado em 1973. Mas, pra você descobrir, faz o CCC, curta, comente, compartilha, se inscreva nesse canal e vamos descobrir qual é o melhor esquete do Chespirito na primeira temporada de 1973. Vamos lá. Doutor Chapatim e as melancias contra por uma mulher formosa. Vou ficar com por uma mulher formosa. Então, descobrimos já, né, que o melhor episódio do sketch do Chespirito de 73 é por uma mulher formosa. No próximo vídeo iremos descobrir qual o melhor sketch do Chespirito, tanto que acompanhou tanto episódios de Chaves quanto de Chapolin de 1974. Então aguardem ao próximo vídeo. Adiós. Sigam os.